Olá, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pois bem, meus queridos e minhas queridas acadêmicos e acadêmicas das coligadas UB, no qual contemplam o CP Pitanga, o CP Univale, Centro Universitário Campo Real e Uniguaçu. Sou o professor Fernando Volanin. Venho trabalhar com vocês hoje a disciplina de Economia Básica, no programa de extensão no qual vocês, meus caros e minhas caras, estão estudando esse ano, nos cursos, nos respectivos cursos de vocês. Muitos podem, se perguntar o que envolver em economia, só números. Não é só números, meus caros, e é isso que eu vou trazer nessa videoaula no dia de hoje para vocês. Sei que muitos de vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse momento têm diversos cursos. Muitos de vocês estão no direito, vão se tornar engenheiros, vão se tornar administradores, médicos veterinários, agrônomos, enfim, nos vastos cursos que as nossas instituições têm, vocês serão profissionais dessas áreas. Então, o que eu vou trazer hoje? Trazer a reflexão, junto do material que eu já mandei para vocês, Mandei para vocês um material junto com uma lista de exercícios, trazer um pouco essas explicações complementando esse material, beleza? Vem comigo? Vamos lá então. O que é economia? Muitos de vocês vão me responder mentalmente, é ganhar mais, e gastar menos. Não é somente isso. Isso é uma das questões de economia. Mas quando eu trago economia para o nosso nicho de mercado, ele abrange muito mais outras coisas. O conceito de economia é uma ciência social. Então veja, não é uma ciência exata. Não é uma ciência onde 2 e 2 é 4, até que nos provem ao contrário. É uma ciência social por quê? Porque ela é sazonal. Pergunto a vocês, vejam, talvez eu não sei o dia exato no qual vocês vão ver esse vídeo, mas vejam a cotação do dólar nesse dia de hoje. Faça uma pesquisa de quanto estava a cotação do dólar a semana passada e vejam quanto que vai estar daqui a uma semana. Então perceberá que a economia está numa sazonalidade, ou seja, hoje está um patamar, só o exemplo de dólar, mas vamos ver, no meio da pandemia, há 2 anos atrás, quanto que nós estávamos pagando o litro de combustível, que é do nosso dia a dia. Veja como está hoje. Então isso é uma ciência social no qual administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. Ou seja, os recursos, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são, eles estão escassos, são limitados, muitos não são renováveis. Só que do outro lado tem eu, você, todos nós precisamos consumir todos os dias. Precisamos nos alimentar, precisamos nos locomover, precisamos nos vestir. E como faremos se do outro lado os recursos estão escassos? Isso que eu vou colocar, trazer essas informações para vocês. Então, economia, uma ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. No mais popularzão, do nosso dia a dia, é a ciência da escassez ou ciência das escolhas. Ciência da escassez ou ciência das escolhas. Por quê? Porque bem eu falei há uns minutos atrás. Administra recursos escassos. E nós temos que escolher o que é melhor para nós. Vamos ver. Um exemplo. Você, meu caro agrônomo, precisa indicar a seu cliente qual a cultura que ele deverá trabalhar esse semestre. Mas isso levando em consideração o preço do dólar, a commodity que ela está sendo vendida, isso para você agrônomo. E você engenheiro civil, sabemos que hoje matérias-primas para as construções civis estão limitadas. Isso quer dizer o quê? Que produtos escassos o preço vai aumentar. Então vejam, impacta. Eu dei só esse exemplo dos agrônomos e dos engenheiros civis, mas os administradores que estão conosco, os contadores que estão conosco, os advogados que estão conosco aqui nessa videoaula também
são impactados. Então, todos os nichos de mercado. E quando eu falo, né, ciência da escassez ou das escolhas, por quê? De um lado, nós temos as necessidades humanas que são ilimitadas, né? Nós precisamos consumir produtos e serviços a todo momento. E do outro lado, nós temos os fatores de produção que são limitados. Então, uma coisa que é ilimitada e a outra limitada. Como fazer essa equação? Não é uma ciência exata. Porque aí depende muito de comportamento dos consumidores. Veja você. Por exemplo, numa segunda-feira nós somos um tipo de consumidor muitas vezes. Na sexta-feira nós somos outro tipo de consumidor. Então nós mesmos trabalhamos pelo lado comportamental, nós consumimos pelo lado comportamental e você, meu caro profissional, futuro empresário, você precisará saber quais são os seus consumidores e como que ele se comportará no seu consumo. Veja, quando eu falo em necessidades humanas ilimitadas, nós temos várias. Mas dentro da economia nós temos as 5 principais, que é alimentação. Eu, você, todos nós nos alimentamos em média 3, 4 vezes por dia e precisamos dos recursos naturais, precisamos principalmente nós, Pitanga, Ivaiporã, Guarapuava, União da Vitória, né? Nós estamos no Paraná em meio ao agronegócio. Sabemos que precisamos de produção para atender toda essa população, mas nós sabemos que grande parte dessa produção também vai para fora, porque é negócio, é comércio, consumo. Então a primeira necessidade humana ilimitada dentro da economia é a alimentação. Segundo, vestuário. Veja, isso tudo é indústrias, isso tudo é comércio, que muitos de vocês trabalharão, atenderão esses consumidores, esses empresários. Você tem o vestuário, roupas. Hoje cada vez mais você usa tecnologia, roupas que são à base de petróleo, de plástico muitas vezes, de papelão. São a tal de sustentabilidade. Isso é uma indústria que está se renovando cada vez mais. E sabemos que no comércio, os produtos finais, você tem calças, por exemplo, de R$500, como também tem de 50. Você que vai trabalhar com esse mercado, por exemplo, um lojista de confecção, no qual vocês gostariam de ter, você tem que prever qual tipo de público, o que vai consumir de 500 ou de 50. Só que para que isso aconteça, você tem que entender de economia, como é que está o mercado. A terceira necessidade é a habitação. Vejam como são as nossas habitações hoje, as nossas moradias. Muitos de vocês ainda moram naqueles terrenos grandes, onde planta cebolinha, couve, cria galinha. Mas qual é a tendência das nossas moradias hoje? São prédios, são sobrados. Cada vez mais as nossas moradias estão diminuindo de tamanho e o preço, custo, investimento mais alto. Faz parte. A economia ela traz esse desenvolvimento. Você, meu caro engenheiro civil, está vendo, quem está trabalhando, está vendo como que está mudando as nossas moradias, prédios, apartamentos de 50 metros quadrados, no qual daí você utiliza outra questão, por exemplo, a inovação da arquitetura. Hoje os móveis são planejados. Então vejam que a alimentação, o vestuário, a habitação, quantos nichos de mercado que ele está impactando. Você tem a quarta necessidade humana ilimitada dentro da economia, o transporte. Nós precisamos nos locomover, mas veja como mudou. Creio que muitos de vocês, ainda que têm aquele sonho de ter um carro, talvez alguns de vocês já não tenham mais. Por quê? Hoje nós temos aplicativos de transporte. Por que eu vou ter o carro, por exemplo, com o preço de combustível lá em cima, manutenção lá em cima, seguros, manutenção em geral, impostos, se eu tenho um aplicativo
né, na palma da minha mão onde eu posso me locomover. Os mercados mudaram. E você, meu caro empresário que vai trabalhar nesse ramo, você tem que entender de como isso funciona. E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante nesses últimos tempos, a saúde. Vejam a indústria farmacêutica, o quanto nós nesse último ano pandêmico, que infelizmente estamos passando, ainda não passamos totalmente, mas a importância da saúde em medicamentos, em vacina, o quanto que isso é uma indústria. O quanto que, por exemplo, numa gestão pública precisa ter caixa, precisa ter investimento. Quanto que numa empresa, veja nas empresas onde vocês trabalham, como o custo operacional, por exemplo, por causa da pandemia aumentou. Porque, veja, você na sua casa, você tendo o álcool em gel para você e para sua esposa, seus pais, seus irmãos, é uma coisa. Imagine álcool em gel todo dia para uma empresa de 20 pessoas. O custo aumenta. Faz com que você, gestor, muitas vezes, você tem que trabalhar, você tem que comprar melhor. É isso, é entender de economia. Ele vai trazer. Então, esses são as 5 necessidades humanas ilimitadas que nós, dentro da economia, dentro da gestão, precisamos resolver. Precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos morar, precisamos nos locomover e precisamos ter saúde e higiene. Para quê? Porque eu sou, a partir do momento que eu tenho saúde, tenho todas essas necessidades, eu vou produzir, ou seja, eu vou trabalhar melhor, eu vou ter resultado dentro das minhas empresas, eu vou dar resultado para a minha empresa ou para os meus superiores. Essas são as necessidades básicas, precisamos praticamente todos os dias. Mas lembrem que é a economia, ciência da escassez. Se de um lado temos essas necessidades, do outro os fatores de produção. Porque para atingir, para saciar essas necessidades, do outro lado precisamos ter indústrias, comércios que proporcionem ao consumidor essas necessidades, que saciem essas necessidades. E daí nós temos os fatores de produção que são limitados. O primeiro fator de produção da economia a gente fala, os livros têm terra ou recursos naturais. Veja, para se alimentar precisamos de recursos naturais. Para se vestir precisamos de recursos naturais, o bicho da seda, por exemplo. Para nos locomover nós precisamos de combustível, petróleo, recurso natural. Né? Para que você possa morar nós temos areia, cimento, oriundo de recursos naturais. Então veja, a terra é o primeiro fator de produção, mas professor, ela é ilimitada. Mas eu não estou falando em terra em si, específica somente. Eu estou falando de produtos oriundos da terra, minério de ferro, aço, água potável, terra fértil, petróleo. Dizem estudos que 60% do petróleo mundial foi exaurido, ou seja, consumido, e ele não é renovável. Por isso, o investimento em tecnologias em carros a eletricidade, em outros tipos de combustíveis, em outros tipos de energia. Por quê? Porque sabemos que recursos naturais, eles estão sendo escassos. Madeira, nós temos madeira? Não temos mais madeira de lei. Hoje nós temos madeiras de reflorestamento. Por quê? Porque se acabou, né? E a partir do momento que a indústria precisou, você como consumidor precisou de aquele aglomerado, né? Todos nós temos, né, um guarda-roupa aglomerado que depois de 3 ou 4 mudanças já não fecha nem as portas. Creio que muitos de vocês fazem isso, já fizeram mudança. Isso é aglomerado, isso são produtos, é serragem prensada. É uma maneira do mercado trabalhar. É uma maneira do consumo continuar diante. Você precisa de móveis, mas não tem madeira de lei. Madeira de lei, lembram lá dos seus avós, dos seus pais, quando tinha aquelas mesas de embuia, precisava de 10 pessoas praticamente. Lógico que eu estou exagerando, mas mais de uma pessoa, pelo menos 2 ou 3, para levantar uma mesa daquela. Hoje você com uma mesa dessa que nós temos em casa, você levanta sozinho. Então recursos naturais são escassos, mas a necessidade, o consumo através dos produtos e recursos naturais, todos os dias nós temos. O segundo fator de produção, trabalho.
mão de obra. Mas professor, hoje no Brasil nós estamos em média de 14 milhões de desempregados. Isso quer dizer que hoje nós temos trabalho em limitação, ou seja, escasso? Sim, mas eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade, em capacitação. Cada vez mais nós temos mais operacionais e menos intelectuais. A pandemia ela trouxe essas informações para nós. Um exemplo básico, uma colheitadeira, uma colhedeira, sei qual que é o linguajar de cada região, ela substitui a mão de obra de quantas pessoas? 100? 120? Só que ainda precisa uma em cima da colhedeira para pelo menos apertar um botão. Só que essa pessoa tem que saber qual o botão apertar. E isso que está acontecendo. Vejo, as máquinas estão substituindo homens. O caixa eletrônico. Pergunto a vocês, quantos de vocês no último tempo foi a um caixa de banco, um caixa, lá, para trocar dinheiro, trocar cheque, pagar conta? Creio que não tenho o número exato de quantas pessoas eu estou atingindo com esse vídeo, mas acho que a gente pode contar nos dedos quantas pessoas foram até o caixa. Por quê? Porque essa mão de obra está substituída pelo nosso celular com os aplicativos, onde fazemos transações, onde pagamos contas, ou mesmo caixa eletrônico. Então não é a quantidade do trabalho em si, mas a qualidade. Outro fator de produção, capital. Você está falando em dinheiro? Não somente em dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro, a moeda em si, em espécie, é importante, mas o acesso ao crédito. Então não vamos imaginar na sua cidade, né, por meio de um programa econômico, se injeta $1 bilhão no banco. Eu estou exagerando no exemplo. Mas se 70% da população da cidade está no Serasa, ele não consegue nem R$100 emprestado do banco. Correto? Pensem comigo. Então, o acesso ao capital nós não temos. E por isso que ele é limitado. E a gente sabe que para produzir através do agronegócio, para termos os melhores mão de obra, como eu falei no item anterior, uma capacitação, você contrata profissionais capacitados, você sabe que o teu custo vai aumentar. Correto? Mas se eu não tenho acesso a crédito, eu não tenho como me manter. Então o capital, o dinheiro está aí, os recursos estão aí. O problema é nós termos acesso a esses recursos, tanto como consumidores como empresários. Quarto fator de produção, tecnologia. Você pode ser alheio a isso, você pode não gostar da tecnologia, mas tenho uma notícia para te dar, infelizmente ou felizmente, ele veio para ficar. Lembra da colheitadeira? Ela tem uma tecnologia diferenciada. Nosso WhatsApp. Hoje nós falamos tecnologia, ela é sinônimo de produtividade. Voltando à colheitadeira, ela colhe mais e melhor, com menos desperdício e com menos tempo, do que com pessoas capinando, né, com pessoas trabalhando fisicamente. Então a tecnologia ela é limitada dentro dessa questão de acesso, nem todos têm acesso. E por último, o fator de produção, capacidade empresarial. Porque o quê? Muitos de nós temos uma cultura de sermos melhores colaboradores. E por que não sermos empresários? Tanto que se nós percebermos aí nos cursos que vocês estudam, tem uma disciplina de empreendedorismo que vocês têm acesso nesse momento. Por que não sermos empreendedores? E isso é limitado. Não são todo mundo que tem, né? Não são todos que têm esse pensamento do empreendedorismo. Então, voltando, pense em economia, ciência da escassez, necessidades humanas ilimitadas, do que a gente já falou, fatores de produção limitados.
Dentre tanto, nós temos os problemas fundamentais da economia, que você é engenheiro, você é advogado, você é administrador, todos vocês que estão me vendo e ouvindo têm que resolver de alguma forma. Por exemplo, o que produzir, lembrando, nesse momento? Eu vou perguntar para vocês, o que nós produziríamos hoje? Carros ou bicicleta? Creio que muitos iam responder para mim, professor Fernando, nós vamos produzir carros. Mas daí entra a economia para trazer algumas informações. Vejam, a venda de carros novos no Brasil diminuiu. Pelo preço de combustível, pela manutenção, pelo consumo hoje mais de Uber, de 99, ou seja, de aplicativos. Então, hoje, em números, em pesquisa dentro da economia, seria bicicleta, por vários motivos. Sustentabilidade, economia, rapidez muitas vezes e saúde. Então, essas são informações que a economia nos traz. Outra coisa é se pensar o quanto produzir. Se nós formos obter, então essa produção de bicicleta, quem eu vou atingir? Quantos? Como eu vou produzir essas bicicletas? Usando tecnologia ou ainda na marreta? Vou fazer investimentos? E principalmente, o por último e não menos importante, para quem produzir. Por quê? Para que eu possa produzir algo, eu preciso ter alguém que consuma isso. Correto? Então é isso que são os problemas fundamentais da economia. Diante disso, nós temos as remunerações dos fatores de produção. Nós trabalhamos no mundo corporativo. Eu falo até para os meus alunos, não existe almoço de graça. Alguém paga por aquele almoço que você vai na sua avó. E não paga nada. Ou não leva nada. Alguém paga por isso. Então, dentro da economia também tem as remunerações. Por exemplo, terras são aluguéis. Ou no meio do agronegócio, arrendamento. Trabalho, você trabalha pelo seu salário. Capital, você empresta dinheiro, você tira do teu bolso, ou você pega dinheiro emprestado, mas você vai ter uma rentabilidade ou um gasto com juros. Tecnologia, nós temos os royalties. E a capacidade empresarial, ou seja, as empresas têm a lucratividade, correto? Para que a gente possa atender às necessidades humanas ilimitadas, nós precisamos consumir e nós precisamos produzir, por outro lado, bens e serviços. Dentro da economia, bens e serviços são vendidos, produzidos, que obtêm um lucro pela empresa para atingir os consumidores. E diante disso, nós temos bens livres, no qual utilizamos muitas vezes esses bens livres para quê? Para produzir ou proporcionar consumo para os necessitados. Exemplo bem livre, luz solar. Luz solar é de graça, é gratuito, mas nós temos dentro das empresas do mundo dos negócios, por exemplo, placas solares, que no qual elas retêm a luz solar e ela disponibiliza aos consumidores energia elétrica. É negócio. Além dos bens livres, nós temos bens econômicos, que nós produzimos e nós consumimos através de algum esforço. Ou seja, você precisa trabalhar, ter teu salário, o empresário precisa produzir, tem que ter investimento, matéria-prima, o celular, carros, comida e assim por diante. Diante disso, também nós temos os bens econômicos, eles são divididos. Os bens materiais, o teu celular que você pode pegar, essa sua mesa que você está, a cadeira no qual você está sentado, mas também tem os serviços. Eu, por exemplo, hoje, professor Fernando, estou disponibilizando o meu serviço a vocês. O meu serviço às coligadas, no qual ela está proporcionando a vocês conhecimento sobre economia. E nós consumimos serviços todos os dias, às vezes de motorista, às vezes do nosso cabeleireiro, do encanador, do eletricista e assim por diante, ok?
Os bens materiais, eles podem ser divididos em bens de consumo, ou seja, todos nós precisamos consumir algo, mas também bens de capital, ou seja, lembra lá da colheitadeira? É um bem de capital, porque ele é um bem intermediário para que eu possa plantar o meu feijão, colher o feijão através desse bem de capital, para eu ter o produto final para atingir os consumidores. Diante disso, pessoal, nós temos que entender que economia tem alguns agentes econômicos. Então já falamos sobre a ciência da escassez, necessidades humanas ilimitadas, fatores de produção limitados, não esqueçam disso, e ela é sazonal. Para produzir bens e serviços para atender às necessidades humanas e também os empresários terem algo a proporcionar aos consumidores. Mas para que isso aconteça, temos alguns agentes econômicos. O Estado, através do governo, as empresas e as famílias. Dentro dessas famílias, somos nós, dentro da economia, somos nós consumidores. Nós consumimos, oferecemos a nossa mão de obra aos empresários, os empresários eles compram a nossa mão de obra para que a gente possa produzir os resultados finais. Mas o governo está encabeçando essa tríplice, esse eixo, ele tem as receitas, ele disponibiliza bens e serviços, mas ele nos cobra através de impostos, tanto de empresários como de consumidores. Para que isso acontece, tem o fluxo circular da economia. O que é esse fluxo circular da economia? Eu, Fernando, eu sou consumidor, mas também eu sou ofertante de uma mão de obra para as empresas. O círculo virtuoso da economia, ele faz com que esse mercado ele gire. Isso são negócios. Se um elo desses, por exemplo, não há empresa no qual eu tenha que para oferecer a minha mão de obra, não vou ter salário. Se eu não tenho salário, não vou consumir, no mercadinho. Eu não consumindo no mercadinho, o empresário não poderá investir. E assim por diante. Agora, gerando emprego, eu trabalhando, eu tenho renda. Através da minha renda, há consumo. Através do meu consumo, o empresário ele reinveste, ele gera mais emprego. Então, o círculo virtuoso da economia, ela vai girando. Tranquilo? Mas para que isso aconteça, nós temos que ter mercados. O que são mercados? Oferta e demanda. Oferta de uma coisa, demanda de outra. Ou seja, para que haja demanda, eu preciso ter gente produzindo. Para que haja produção, eu preciso ter gente consumindo. Só que os objetivos são diferentes, concorda comigo? O produtor, ele quer produzir, mas por um preço mais alto. E o consumidor, ele quer consumir para um preço mais baixo. Sempre vai ser assim. Para que os objetivos, tanto de produtores como de demanda dentro do mercado, há uma palavrinha que a gente fala equilíbrio. Ou seja, equilíbrio de mercado. Não é o preço que o produtor quer, mas também não é o preço que o demandador, o consumidor quer. Ou seja, há um equilíbrio de mercado. Um exemplo, um par de tênis no qual vocês estão usando, e um Nike, Adidas, Puma, por R$900 numa loja. Opa! Nós, como consumidores, sabemos que não é esse preço de equilíbrio, não é o preço de mercado, muitas vezes. 900, meio salgadinho. Mas para quem vende esse tênis, pensa, opa, 900 está muito legal, muito massa. Eu vou vender mais, eu vou comprar isso aqui e vou revender a esse preço. Só que não há consumo nesse preço. Então o que acontece? Quando não há consumo do preço, ele gera estoque. Gerando estoque, o que acontece com os preços? Eles vão abaixar. Então, mas também não é os R$50 que eu quero pagar no preço, no tênis.
Então o preço de equilíbrio vai se tornar em 300, 400 reais, 500, por exemplo. Isso é mercado. Ofertantes, demandadores. Têm objetivos em comuns? Não. Um quer um preço mais alto, outro quer preço mais baixo. Isso é mercado. Vocês vão trabalhar, vocês vão prestar serviços, futuros agrônomos, engenheiros, advogados, administradores, publicitários, veterinários, farmacêuticos. Vocês têm que conhecer o mercado de vocês. Vocês não poderão ofertar por um preço que você quer. Você tem que entender de mercado. Para que você entenda de mercado, economia. Ok? Deixa eu tomar mais uma minha. E por último, pessoal, já terminando essa nossa aula, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre economia. E lembrem, tem um material, né, disponibilizado para vocês, seus coordenadores, os professores, onde tem tudo isso que eu falei para vocês, embasado teoricamente, né, juntamente com esse vídeo e uma lista de exercícios que vocês possam resolver. Para que isso aconteça, dentro desses mercados, lei de oferta e demanda, nós temos as tais de estrutura de mercado. O que é isso, professor? Vocês vão trabalhar em estruturas, por exemplo, concorrência perfeita. Concorrência perfeita é uma estrutura de mercado onde todo mundo ganha a mesma coisa. Por exemplo, exemplo de mercado, os hortifrutigranjeiros, os alfaces, os repolhos, os pepinos. Se vocês perceberem, todos os preços são semelhantes. Então não é alguém que sobressaia nesse mercado, a não ser pela quantidade. Daí nós temos os monopolistas. Os monopolistas, uma característica dos monopolistas é uma única empresa vendendo. E depois nós temos os oligopolistas, ou seja, poucas empresas no mercado que atendem esses consumidores. Diante disso, meus caros acadêmicos e acadêmicas de diversos cursos que estão me vendo e me ouvindo neste momento, através desse vídeo, economia, ela traz todas essas informações para que você tome a melhor decisão naquele momento. Lembrem-se sempre disso. A economia tem a sazonalidade junto dela. Hoje o patamar do dólar, o preço de mercado de uma casa, o preço do tênis que você quer, né? O preço de uma propaganda, o preço de um honorário advocatício, ou seja, qualquer tipo de produto ou serviço que vocês vão disponibilizar, hoje pode ser estar num patamar. Amanhã, mês que vem, ano que vem, pode estar diferente. Por quê? Eu, como sou professor de economia e também de gestão, né, eu sempre gosto de pensar, fazer uma analogia em tempos antigos e tempos novos no mundo dos negócios. Se nós formos observar os nossos tempos antigos, lembrem lá dos tempos dos nossos avós, dos nossos pais, você remeter aos negócios, aos mercados, o mundo antigo, né? O mundo antigo foi em fevereiro do ano de 2020, ou seja, do ano passado. Porque ainda o vírus, né, do Covid estava em Wuhan, estava na China, não estava entre nós. Então, fevereiro nós estávamos tranquilão, entre aspas. Março mudou totalmente os nossos modelos de negócio. Veja, o nosso jeito de ter aula, por exemplo. É uma mudança e que muitas dessas mudanças dentro dos nossos escritórios, dentro do nicho de mercado que vocês trabalharão ou trabalham, mudaram. E para que isso aconteça, eu não posso estar engessado em qualquer área que vocês trabalhem, em qualquer nicho de mercado. Vocês têm que se atualizar, têm que inovar e todos nós tivemos essa prova. E a economia, ela trouxe muitos resultados, muitas informações para que vocês possam trabalhar. Por exemplo, restaurante que não se adequou ao delivery não atendeu os seus consumidores. E muitos de nós utilizamos comércio eletrônico. Hoje nós, na verdade, se você for analisar,
Não, se vocês forem analisar, não precisamos sair de casa hoje. Nós temos aula ou damos aula online, nós trabalhamos em home office, nós pedimos comida, nós pedimos transporte, nós assistimos Netflix ou outras plataformas em casa. Não há necessidade de eu me deslocar. O mundo virou, o mundo dos negócios não totalmente virou isso, não. Mas algumas vertentes virou. Alguns caminhos mudou. E você, meu caro acadêmico e acadêmica de diversos cursos que estão me vendo e ouvindo, fazem parte desse processo, fazem parte desse elo transformador, e economia, ela traz essas informações para que você tome as melhores decisões nesse momento, né, da sua carreira, ou da sua empresa, ou da sua profissão. Tranquilo? Me despeço de vocês aqui. Tem um material que disponibilizado para vocês sobre economia básica, né? Logicamente tem muito mais coisas, né? Macroeconomia, políticas econômicas, mas em uma próxima oportunidade talvez a gente possa trabalhar todos esses assuntos. Me despeço a cada uma de vocês da UCP Pitanga, UCP Univale, Uniguaçu, Centro Universitário Campo Real, e nos encontramos nas plataformas digitais como essa, nos vídeos ou até mesmo, por que não, nos corredores das instituições fisicamente, presencialmente, beleza? Grande abraço, até mais!